E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Tenho certeza que sim, Botafogo bateu recorde de número de sócios, bateu recorde levando a torcida pra fora. Vamos falar isso tudo já, tá? Depois da matéria. Dá uma assistida na matéria aí, tá? E outra coisa que eu quero falar rapidinho pra vocês. Olha esses modelos aqui de caneca do campeão da Libertadores 2024, nosso Botafogo. Quer saber como comprar? Quer saber? Acompanhe o vídeo até o final, que lá no finalzinho, quando eu voltar para falar com vocês, eu vou explicar como é que você pode ter essas canecas aí e entrega para o Brasil todo. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. América no sábado, a festa aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro também, no domingão, e o Botafogo já vira a atenção, claro, para o Campeonato Brasileiro, porque é líder, tem 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, e a penúltima rodada do Brasileirão começa amanhã, a 37ª rodada. Aqui temos muito para debater no Tá Na Área. Você vem com a gente, com a presença de Marcelo Raed, de volta das férias, Ricardo Gonzalez, o Gonza, e Sérgio Santana, setorista do Botafogo, que acompanhou tudo, né, de perto, né, Serginho? Bem-vindo ao Tá Na Área. Começando por quem estava lá, estava em loco, acompanhou essa grande vitória do Botafogo na Libertadores, 3-1 na decisão contra o Galo, lá no Monumental de Nunes. Queremos bastidores da conquista. Tudo bem, cara? Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bené. Boa noite para quem está assistindo. Eu acho que o principal bastidor fica que toda vez que eu pegava um motorista para me locomover ali no carro de aplicativo, ele chegava e me perguntava: tantas camisas são essas? O que está acontecendo? Eu falava, não, no meu bom portunhol, arranhando meu bom portunhol, eu falava, não... Pero no mucho. Não, é hinchada de Botafogo. São os torcedores do Botafogo ali. Toda esquina que eu passo, toda rua que eu passo, tem alguém vestindo essa camisa. E eu senti que a Argentina, não vou dizer que subestimou, que eu acho que é errado, mas a Argentina, argentinos em geral, comerciantes, principalmente comerciantes, não se prepararam para essa invasão em massa da torcida do Botafogo, porque bares fecharam muito cedo, muito bar que deixou de ganhar dinheiro, poucos aplicativos, carros de aplicativos na rua. Enfim, eu acho que não estavam esperando isso tudo, e já os bares abertos, acho que eles aprenderam a lição com os primeiros dias. Sim. Na terça-feira, que foi o dia de Botafogo e Palmeiras, eu assisti o jogo no ponto de concentração que a torcida organizada do Botafogo na Argentina marcou, tinham 1.200 pessoas, isso na terça-feira, com muita gente ainda em São Paulo, muita gente vindo. Então, acho que, assim, cara, o principal bastidor de lá fica que foi uma movimentação histórica. Claro, primeira vez do Botafogo numa final, então tem todo esse contexto de você só vai viver isso a primeira vez, um clube só ganha algo pela primeira vez uma vez. Então, acho que fica isso, que foi um movimento histórico da torcida do Botafogo e coroado com um título também, um enredo de filme. Épico, né? Falaremos muito sobre esse jogo, claro. O estádio repleto, né, de brasileiros, na final brasileira. Mais uma vez, a gente continuando nessa hegemonia do futebol brasileiro na Libertadores. Raed, tudo bem? Boa noite. Benvenuto, que eu falo? Pra quem tava na Itália até agora há pouco. É quase meu sobrenome. O cara tá puxando pra ele. Né? Mas, ó, você não tá acompanhando a telinha do Sport TV. Já voltou, eu tô aqui, ó, desde sexta-feira, ó, troca de passe, alemão, troca de passes ontem. E só hoje eu tive a oportunidade de matar a saudade desse meu programa querido. Tudo bem, Gonza? Boa tarde, Sérgio, Bené, todo mundo aqui ligado. Parabéns à torcida do Botafogo mais uma vez. Foi um título realmente impressionante, histórico ali para o Botafogo, com camadas em cima de camadas, o jogo com partida inteira com jogador a menos e principalmente mostrando o futebol que lá atrás, quando Arthur Jorge chegou, já dava sinais de que daria certo. E aqui, durante o Tá Na Área, durante o ano inteiro, debatemos muitas coisas sobre o Botafogo. E eu lembro muito bem de ter falado que esse Botafogo teria condição de brigar por coisa grande, porque era um time que encantava desde o início da temporada com o Arthur Jorge. É isso. Não é sempre que acontece, mas é bom ver o melhor futebol do Brasil, que há algum tempo a gente coloca o Botafogo nessa prateleira, ser premiado, ser coroado, né, Gonza? Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, Bené. Um prazer enorme estar contigo, Sérgio, meu amigo Raed. Um privilégio dividir a bancada com vocês e com todo mundo que está acompanhando o Tá Na Área. Sem dúvida nenhuma, foi um fim de semana histórico, épico, não faltam adjetivos. Toda conquista de Libertadores, ela tem um dado de heroísmo, né? A gente pode lembrar da própria conquista do Atlético, que teve uma trajetória ali com o Vitor pegando o pênalti no fim do jogo, que o Atlético estava quase fora. O Flamengo, que virou um jogo contra o River Plate nos acréscimos. Mas esse jogo ele teve muitos componentes épicos e históricos, desde o ano passado. Porque o Botafogo começou esta temporada não do zero, ele começou do -10. Porque ele tinha que se recuperar do trauma que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Arthur Jorge, que foi ali, né, um catalisador de qualidade, né, e a partir do momento em que o Botafogo de fato deu liga, mas ele não chegou no começo da temporada. O Botafogo enfrentou ali a pré-Libertadores, ainda com o Thiago Nunes, e cada jogo era uma dúvida, mas será o Aurora? Aí depois passou do Aurora, o Bragantino é mais forte, não sei o quê. E o Botafogo foi avançando, com vários tons de heroísmo.
até essa final aí com um enredo absolutamente imprevisível, um imprevisto, a partir da expulsão do Gregori. O Atlético Mineiro teve três momentos do jogo em que a partida podia inverter, pender para o lado dele, que foi a primeira expulsão. Depois, perdendo de 2-0, o Atlético faz um gol no começo do segundo tempo, ou seja, faz um gol cedo e volta ao jogo. E 2 chances claríssimas nos pés do Vargas que ele desperdiça. E aí, com um time com a qualidade do Botafogo, você não desperdiça 3 situações impunemente. Então, evidentemente que toda a festa é merecida, parabéns à torcida do Botafogo e pode não ter acabado, né? Essa semana pode ter mais. Exatamente, quarta-feira o Botafogo pode, né, conquistar o título brasileiro, é favorito nesse momento para isso, porque tem uma vantagem considerável sobre o Palmeiras, só estão os dois agora nessa briga, mas ainda falando sobre a campanha, né, essa Libertadores do Botafogo, como você bem lembrou, né, o Botafogo passa da fase prévia, não é comum você ver um time campeão começar nessa fase, que só o Estudiantes, terminou. Tinha feito isso em 2009, o Botafogo passa pela fase prévia, goleia, o Aurora passa pelo Bragantino, tem um começo da fase de grupos difícil, né? São 2 derrotas, o início do trabalho do Arthur Jorge, então naquele momento poderia estar em xeque uma classificação para o mata-mata. O Botafogo passa como segundo colocado e aí no sorteio enfrenta o Palmeiras, que era uma das melhores campanhas, a terceira melhor campanha da fase de grupos. Então tudo isso já foi colocando essa campanha como épica, né? Você passar pelo Palmeiras, depois passa pelo São Paulo, 2 tricampeões, tem o Peñarol. E assim, com aquele massacre que foi o jogo contra o Peñarol na ida, né? Um 5-0, aquela atuação que coloca o Botafogo em evidência no continente de vez, né? Acho que o 5-0 ali ele é muito marcante e emblemático. E na final, isso ainda é ampliado por essa expulsão, né? Dá pra gente dizer, assim, não literal porque foram alguns segundos, mas o Botafogo jogou uma final com 10 contra 11. É o jogo inteiro praticamente, são 40 segundos, né? Com 11 jogadores em campo e mesmo assim, né, Serginho? Um time que mostrou repertório, porque a gente imaginava um Botafogo dominante, dominando as ações de um jogo 11 contra 11. Com o Gregori expulso, tudo mudou, né? E mesmo assim o Botafogo vai para o intervalo com uma vantagem considerável para uma decisão desse tamanho. Eu acho que aí tem que destacar também o Arthur Jorge, porque acho que 99% dos treinadores e até torcedores, num momento desse, um volante é expulso, o que você faz? Você já tira alguém ali do setor ofensivo, coloca um outro volante para você recompor o seu time, recompor minimamente ali o seu time. E ele até colocou o Danilo Barbosa para aquecer imediatamente depois que o Gregori foi expulso. E aí ele senta no banco para conversar com o Franklin Carvalho, que é o auxiliar dele, e eles ficam com uma pranchetinha, tiram um bonequinho, né, que o Gregori foi expulso, e eles estavam colocando um 4-4-1, fazendo ali e tal, a câmera consegue pegar isso, eu também ali de longe percebi que eles estavam discutindo, eles mandam o Danilo aquecer mais rápido ali, só que aí é algo que eu não sei se foram os próprios jogadores no inconsciente deles, ou se foi o Arthur Jorge, na hora ali o Marlon já aponta pro Savarino, o Savarino recua aqui, e o Luiz Henrique ele corre pro lado do Vitinho, e ele fica do lado do Vitinho, o Vitinho já recompõe como um terceiro zagueiro. Então assim, os próprios jogadores ali no campo, eles já se arrumaram, meio que automaticamente, o Arthur olha pro campo e ele esquece a prancheta, vamos ver para onde esse jogo vai rolar. Então, assim, tem muito do mérito do Arthur Jorge, claro, porque ele foi muito corajoso e aí é uma situação muito 8-80. Se o Botafogo perde, a gente estaria aqui agora vilanizando o Arthur Jorge porque ele não substituiu, não colocou o Danilo Barbosa para recuar. Mas aí também tem muito do mérito dos jogadores que o Arthur Jorge não precisou passar nenhuma instrução para eles e o Savarino já estava ali do lado do Marlon Freitas. O Luiz Henrique, que foi o craque do jogo, muito provavelmente o rei da América, estava ali do lado do Vitinho marcando o Arana, marcando o Paulinho. Então, assim, pode ser obrigação deles, claro, mas ninguém precisou gritar do lado de fora para eles fazerem isso. Ele já estava ali. E o Arthur Jorge viu que como os jogadores conseguiram se reorganizar, ele não precisava fazer nenhuma outra mudança. E o Danilo não ficou aquecendo nem mais que 5 minutos. O Arthur mandou ele sentar. Então, acho que muito dessa vitória passa por todo esse enredo épico, passa por isso tudo, mas também passa pelos jogadores perceberem que eles tinham que correr um pouco mais pelo Gregori e tinham que correr por eles também. Porque, como o Gonza falou, o Botafogo começou do menos 10 e o Botafogo agora está no 100, está no 150. Enfim, porque tem tudo isso que você falou, mas também no meio do caminho tiveram vários outros problemas. O Botafogo na fase de grupos chega a perder Jefinho, Tiquinho, joga com o jogo contra o Universitário em casa com o Eduardo, centroavante, o Damian Soares, que assim, no elenco estrelado que o Botafogo tem, não é um jogador de grife, mas ele era titular absoluto da lateral direita e ele pede para sair. O Matheus Ponte entra na fogueira e vai bem, depois chega o Vitinho, que também não caiu nas graças da torcida de primeira e fez um bom jogo. Então, assim, tiveram vários problemas do Botafogo durante essa campanha e eu acho que essa final só foi a cereja do bolo para coroar esses obstáculos que o Botafogo superou.
de certa forma, é uma ousadia premiada, né? Eu concordo muito quando o Serginho fala que tudo depende do resultado, né? Se o Botafogo acaba tomando um gol com um jogador a menos, a gente poderia falar, mas não botou um volante para fechar a casinha. Enfim, então acho que nesse momento acaba sendo uma ousadia também do Arthur, e importante os jogadores terem esse entendimento também, né, Raed? Para um jogo desse tamanho e para um grupo que é tão unido, tão fechado, sabendo também que a expulsão do Gregory foi uma fatalidade, né? Não foi um lance violento. Acho que naquele momento o Gregory é mais imprudente e leva azar também de acertar em cheio o jogador adversário naquele momento. Mas enfim, o Botafogo conseguiu se virar com 10 praticamente o jogo todo. É muito fácil criticar quando dá errado e elogiar quando dá certo, né? Ali na hora, o que eu entendi do jogo. O Atlético ele só tem uma forma de atacar o adversário. Colocando 3 jogadores por dentro, e aí era Daverson, Hulk e Paulinho por dentro, fazendo o que chamam de fixação de marcas ali nos 2 zagueiros adversários e criando espaço para os 2 jogadores de lado de campo. Então, o Atlético ele fazia isso e dava espaço para o Arana pela esquerda e para o Scarpa pela direita. Quando o Marlon recua para uma linha, fazendo já a linha de 5, e o Luiz Henrique desce para fazer a linha de 6, deixando só 3 jogadores ali na frente, o Igor Jesus, o Almada e o Savarino, era um bloco de 3 jogadores fechando o miolo da zaga e um bloco de 6 jogadores fechando a entrada da área. E aí o Botafogo mata os 3 jogadores por dentro do Atlético, o Daverson, o Hulk e o Paulinho, e mata as jogadas de lado de campo. Porque quando a bola chega invertida para o Arana, o Alex Telles salta a pressão. Quando a bola chega invertida... Desculpa, para o Scarpa. Quando a bola chega invertida para o Arana, o Luiz Henrique vem e salta a pressão e consegue neutralizar essa jogada. Foi assim que o Botafogo conseguiu neutralizar o Galo, que não tem alternativas, o time do Milito não tem alternativas durante a temporada para resolver jogos no campo de ataque. Foi assim, mostrou assim durante toda a temporada. E ficou um time muito pragmático e sem objetividade. O Botafogo conseguiu se assentar nesse momento e aí logo ali mais para o final do primeiro tempo já resolve praticamente a partida com o gol do Luiz Henrique mudando a faixa de campo. O Luiz Henrique pega a bola na esquerda e depois o pênalti sofrido por ele. E o jogo por si só já é gigantesco. Uma final de Libertadores já é muito grande para a história de um clube. E as circunstâncias ainda tornaram esse jogo ainda maior para o Botafogo e para o torcedor, né, Gonda? Acho que não é exagero nenhum a gente colocar esse jogo como o maior da história do Botafogo, por tudo que ele envolvia, ou pelo menos um dos maiores da história do clube. Sem dúvida. O roteiro é muito raro, né? Você jogar uma final de campeonato, qualquer final, você jogar com um jogador a menos, praticamente, o jogo inteiro. Você pode pegar, tem jogos, quando o Botafogo quebra o jejum de 21 anos sem título algum, ganhando o campeonato estadual em 89 em cima do Flamengo do Zico, do Flamengo do Tele Santana, aquele jogo foi histórico, o gol do Maurício, mas esse é muito grande, esse ultrapassa as fronteiras nacionais, né? Então vai ficar para a história. Eu acho, complementar esse diagnóstico que o Raed fez, a gente tem que lembrar também que tem um time do outro lado. Então eu acho que o Arthur Jorge fez... Ele e o time tiveram uma velocidade de reação àquela situação nova muito maior do que no Milito. Por quê? Quando você tem exatamente isso, essa linha de 6 para você compensar o trio atacante do Galo, com Daverson, Hulk e Paulinho, ele poderia... Eu não mexeria no Arana, porque o Arana por dentro não é o mesmo jogador. Mas eu vi isso no jogo e a primeira coisa que eu comentei, estava vendo aqui na relação com os colegas, eu falei assim, cara, o Atlético precisa colocar... Ele tem que tirar o Scarpa dali, bota o Scarpa por dentro, porque tinha um buraco ali, que o Atlético não ocupava, os volantes não subiam. Bota o Scarpa para dentro, porque o Scarpa é um jogador que tem chute de média distância, chuta muito bem, é um jogador que sabe colocar uma bola, é um jogador que sabe infiltrar, é um jogador que chega dentro da área. E aí, ou ele mexia no time, colocava o Mariano mais cedo, ou mesmo estava com um jogador sobrando, botava ali o Leão para fechar ali aquele corredor e deixava por dentro. Porque eu acho que aí, se ele faz isso, talvez o Arthur Jorge fosse obrigado a, depois de um tempo, colocar o tal do volante, né? Só que o Arthur Jorge teve trabalho facilitado, porque ele não mexeu e o Atlético continuou enxerçado ali. Scarpa lá no canto ali, completamente marcado, com dobra de marcação, Arana do outro lado, e os 3 ali na área esperando uma bola que nunca chegava. E quando mudou, ele tira o Scarpa e coloca o Hulk lá isolado para receber essa bola, cortar para dentro, chutar ou cruzar na área. Entra, né? Exatamente, mas mesmo assim, aí no segundo tempo, ele mexe no time e o Atlético entra no jogo. O Mariano fez uma baita de uma partida no segundo tempo, mas por quê? Porque 11 contra 11,
Quando o Mariano recebesse a bola, alguém encostaria. Com um jogador a mais, o Mariano teve liberdade para sempre receber a bola ali um pouco por dentro ou fazia bons cruzamentos. Um dos gols que o Vargas perde, aquele primeiro, um passe espetacular do Mariano. Então aí o Atlético reagiu no jogo, só que já estava 2-0. Então eu acho que esse foi a grande diferença ali na questão da tática do jogo. Foi a velocidade com que o Botafogo respondeu à situação de expulsão e a demora que o Atlético foi para pensar, e agora o que nós vamos fazer? A gente se preparou para ficar mais atrás e agora vamos ter que atacar, o que a gente faz? E aí o placar já está... E o gol simbólico, né, do artilheiro da competição, acho que é bem interessante. Claro, o Luiz Henrique com muita justiça, eleito o melhor jogador, enfim, mas o Júnior Santos retornar, foi artilheiro da Libertadores muito pelo que fez na fase prévia, né? Ali ele abriu uma vantagem com mais jogos, digamos assim, que os adversários nessa briga pela artilharia, mas é emblemático também, né, Serginho, essa figura do Júnior Santos voltar a marcar na Libertadores justo na final, e aí o gol no último lance, né, o gol que sacramenta tudo, numa bela jogada, né, começa com uma bela jogada dele ali pelo lado direito. E por toda a história de vida dele também, eu acho, virou jogador profissional só com 23 anos, foi pedreiro, ajudante de pedreiro, foi pastor também, ele era pastor, então, enfim, saiu lá do interior da Bahia, porque ele ouviu uma lição do pai dele, que ele ia conhecer o mundo. Então ele acreditou na lição do pai dele, as coisas ficaram difíceis lá para ele no interior de São Paulo, ele pensou em voltar e o pai dele falou, se você voltar eu nunca mais olho na sua cara. E aí ele perseverou, continuou e chegou no Fortaleza, se destacou no Fortaleza até chegar no Botafogo. E aí entre idas e vindas, enfim, agora ele é artilheiro da Libertadores, claro, fez 6 gols na pré, mas enfim, contribuiu muito também, teve aquela lesão no meio do ano, perdeu bastante, mas foi titular durante bastante tempo desse time do Arthur Jorge. E dá para dizer hoje que ele é o 12º jogador, porque ele entra todo jogo. Mas acho que o que fica de lição é que ele merecia abrir e fechar essa campanha. Eu acho que... Pra não botar porém, né? Ele foi artilheiro pelo que fez na pré. Não, ele fez gol na final. É o gol que sacramentou um título desse tamanho pro Botafogo. E né? o que eu acho mais... A foto do lance, da comemoração, acabou sendo aquela foto, né? Do Júnior Santos. E o que eu acho mais interessante é que quando o John Textor faz o movimento de compra do Luiz Henrique, que seria a maior contratação da história do futebol brasileiro, não sei se teve outra que ultrapassou esses números, o momento era do Júnior Santos. E eu lembro da gente discutindo aqui, o Botafogo está contratando um jogador para disputar a posição com um grande jogador do time. E talvez fosse o melhor do futebol brasileiro naquele momento. Né? O Júnior Santos estava voando. Tanto que antes do Júnior Santos se machucar, ele jogava no lugar que hoje é ocupado pelo Savarino, e o Savarino era deslocado. E o Júnior Santos se machuca e logo depois vem o Almada. Então, sim, o Júnior Santos perdeu a vaga, se machucou num momento... errado, né? Não tem momento certo para se machucar, mas foi um momento pior ainda, porque ele perdeu a vaga e hoje quem é que você tira desse time? Exato. É difícil. Eu acho que pode ter até sido esse o pensamento do Arthur também, porque no momento de perder o Gregor, né? Vou botar um volante, vou ter que abdicar de alguém desse quarteto que muito entregou na temporada do Botafogo, talvez tenha passado na cabeça deles também, eu vou tirar o Igor Jesus nesse momento, um cara que entregou tantos gols, Luiz Henrique, enfim, tanto jogador importante nesse quarteto ofensivo, que a gente até trata como uma marca, eu acho, do time do Arthur Jorge, nesses 4 jogadores, também pode ter sido um pensamento, eu vou ter que abdicar de alguém. Então acabou mantendo ali o time que começou jogando, né? E o próprio Barbosa, na entrevista coletiva, foi até um momento engraçado, que perguntaram para ele sobre se passou pela cabeça dele algum tipo de preocupação quando o Arthur Jorge não troca o time. E ele fala que não, porque ele ficou surpreso quando ele viu o Almada, o Mini Messi, disputando bola no corpo com o Hulk. E ele falou, quando eu vi o Almada disputando bola no corpo com o Hulk, eu não fiquei preocupado com mais nada. E aí, enfim, eu acho que isso mostra como o quarteto ofensivo do Botafogo é bom ofensivamente, mas também, quando teve que se doar, conseguiu fazer esse trabalho sujo, entre aspas. É uma entrega que uma final de Libertadores demanda. Exige, né? Inclusive, se eu sou o Arthur Jorge naquele momento de campo e tenho que tirar um jogador desse quarteto ofensivo para colocar um volante, a minha opção seria o Almada. E acho que ele foi muito bem em preservar o Almada em campo, principalmente vendo essas movimentações, né? A recuperação do Almada cobrindo espaço, principalmente ali nesse trio que eu falei que fechava ali a entrada da área à frente da linha de 6 jogadores. É isso, o Botafogo campeão da Libertadores, mas tem mais pela frente. Os próprios jogadores falaram, o Arthur Jorge também sabe que pela frente tem compromisso importante. Vamos dar uma olhada nos próximos compromissos do Botafogo nessa reta final de temporada, de uma temporada que já é gloriosa para o time, né, com esse título inédito da Libertadores. Na quarta-feira, às 9h30 da noite, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão do Sport TV e do Premier, tem Internacional e Botafogo no Beira-Rio. Tá na área, inclusive, estará lá. O programa será diretamente do estádio do Internacional. Na última rodada, tem domingo às 4 da tarde, Botafogo e São Paulo no Newton Santos,
E aqui já tem um acréscimo, né? Campeão da Libertadores vai jogar o Intercontinental, né? O nome mudou, mas é o que a gente sempre chamou de Mundial. É um título mundial que está em disputa a partir para o Botafogo, né? A partir do dia 11 de dezembro, 2 da tarde, tem Botafogo e Pachuca. Quem passar desse jogo pega o Al-Ahly do Egito e aí sim o Real Madrid espera. Então a gente tem essa pequena mudança nesse, digamos, Mundial de clubes também, né? Porque o Mundial, o Super Mundial vai ser a partir do ano que vem. O Botafogo também está garantido, mas agora a gente tem essas duas competições diferentes. Diga. Só uma pergunta aqui pro Serjão. Já tem informação sobre o Real Madrid ou é só o Botafogo? Porque se o Real Madrid for realmente com as reservas... Pode ser, mas não... Tem um caminho árduo pela frente ainda, né? Não dá para subestimar e aprendemos com isso. Sim. Aprendemos isso nas últimas edições. Tô falando de uma possível final. Possível Botafogo e Real Madrid. Possível final. A cabeça dele está no brasileiro, tanto que ontem deu 8h30, o Arthur Jorge tirou todo mundo do trio elétrico. A cabeça dele está no Internacional. Ainda não tenho nada para falar do Real Madrid, não. Primeiro tem que falar do Pachuca, né? Exato. Que é um compromisso complicado, né? Um nível... Ainda mais com pouquíssimo tempo de descanso. Exato, tem tudo isso envolvido e no Campeonato Brasileiro, né, são 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, conquistados no confronto direto, aquele jogo com toda a cara de final, e o Botafogo sabe que pontuando no Beira-Rio está encaminhado, né? Matematicamente ali precisaria vencer para não depender de mais nada. Na última rodada em casa, o São Paulo, a gente está vendo ali a classificação, um São Paulo que já não briga por muita coisa, né? Porque se a gente destacar a parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro, o que está em jogo? O título, claro, entre Botafogo e Palmeiras, são só esses 2 postulantes nesse momento. E o G8, o 7º e 8º lugares. O G6 já está definido há algum tempo, né? Já havia esse abismo do São Paulo em relação ao 7º colocado, então a gente já sabe os 6 times que vão diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Aí tem essa briga, Bahia, Corinthians, o Cruzeiro ali muito próximo, Vitória matematicamente com chance também, Grêmio, enfim. Depois a gente pode até falar da outra parte da classificação. Então o Botafogo sabe que esse jogo, claro, ele é muito importante, mas pontuar no Beira-Rio já é um passo a mais para colocar a mão nessa taça, né, Serginho? Eu acho que esse tem que ser o objetivo geral mesmo, sair do Beira-Rio com a vantagem. De 9 cenários possíveis desse jogo, só tem um cenário que o Palmeiras sai dessa rodada na frente do Botafogo, que é o Palmeiras vencer e o Botafogo perder. Sim. Então, acho que o principal objetivo é o Botafogo chegar na 38ª rodada sendo líder, que é dependendo das próprias pernas. Então, se para isso o objetivo é empatar, que seja um empate. Até porque a gente está falando de um Internacional que, apesar de não ter mais chance de título, luta do 4º para o 3º lugar, que já é uma diferença legal de premiação. E, além do mais, tem a honra também. A gente está falando aqui de um bom time, do Roger. Perdeu para o Flamengo nesse final de semana, mas um dos melhores times do segundo turno. Se encaixou ali, o trabalho do Roger é muito bom. A gente aqui não está falando de qualquer coisa. Então, é um jogo difícil. Então, assim, um empate no Beira-Rio não é qualquer resultado. Uma vitória, então, poucos seria... conseguem, né, nesse momento. O Inter está muito embalado no Campeonato Brasileiro, né, Raed? O time deu uma baita invencibilidade contra a derrota do Flamengo. Um time talvez que seja o outro destaque, assim, digamos, de futebol apresentado nesse momento. Ali junto. Bom, família, vamos lá com as principais informações do nosso Botafogo, que chegou a 80 mil sócios. O Botafogo nunca antes tinha chegado a essa marca, uma marca histórica. É um ano histórico para o Botafogo. Esse ano de 2024 realmente vai ficar marcado na vida de todo mundo. Nossa primeira Libertadores, podemos ganhar o Brasileirão, tem um Mundial que também vai valer troféus aí, né? As 2 partidas que o Botafogo tem vai valer troféus. Ah, mas que loucura, rapaz! E agora 80 mil sócios. E fora que o Botafogo levou aí cerca de 50 mil torcedores para fora do Brasil, né? Que loucura, né? Nunca antes, pelo menos nesse novo formato da Libertadores com jogo único, nunca teve um público desse tamanho. E olha que tiveram Palmeiras, tiveram aí a maior torcida, né, da América aí, que é o Flamengo, tem a maior torcida, 30 e poucos milhões, não levou a quantidade que o Botafogo levou, né, pra fora. É aquilo, né, galera, a gente brinca aqui e fala, mas parece que é verdade, né, a quantidade não é a qualidade. Nossa torcida é uma torcida comportada, trabalhadora, brincadeiras à parte, tem muito flamenguista, tá, que é trabalhador, mas é brincadeira, mas nunca levaram, o Botafogo bateu o recorde, cara. Claro, teve a torcida do Galo, menor que a do Botafogo. O Galo deve ter colocado uns 20 mil torcedores ali. Tinham alguns torcedores da Argentina ali também que entraram, que queriam assistir. Mas lógico, a massa realmente bruta foi a torcida do Botafogo, que estava ali atrás do gol. Estava lindo, parecia o Maracanã. 72 mil pessoas no total. Não é 72 mil torcedores do Botafogo não, tá? O total. E encheu o estádio do River Plate. Abalou a estrutura ali da cidade. Abalou a Argentina, por mais que a mídia argentina não queria muito não falaram muito da final da Libertadores, não acreditavam muito que ia dar aquela torcida. Os próprios comerciantes, para quem assistiu a matéria aí, viu que eles não estavam preparados para a quantidade de torcedores que apareceram do nada lá para eles.
a mídia também não divulgou tanto. Mas enfim, foi uma linda festa. Então esse ano de 2024 realmente marcado aí na história do Botafogo, dos torcedores do Botafogo. Pro último jogo contra o São Paulo já não tem mais ingresso. Foi vendido todos os ingressos para sócios torcedores para ter aquela festa. O Botafogo já pode ser campeão quarta-feira. Caso o Palmeiras empate ou perca para o Cruzeiro e o Botafogo vença o Cruzeiro, o Internacional, acabou. Acabou. Aí final de semana contra o São Paulo é só para comemorar. Aí é para encher dentro do estádio, que vai estar cheio, e dá para encher fora do estádio, tá? Porque é para mostrar o tamanho da nossa torcida, que tá uma loucura. Eu quero deixar uma observação aqui rapidinho, tá? Para vocês. Eu vou deixar pro final isso aqui, que é uma coisa séria que aconteceu ontem, lá na chegada dos torcedores com o troféu. Antes, vamos falar das canecas aqui personalizadas, lá da MAC Caneca. Confiança minha, pode comprar que vai chegar na sua casa. Tem os modelos que passou aí para vocês, tá? E eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Esse link, você vai entrar, você vai comprar a sua caneca. Você pode comprar uma, comprar duas, comprar três. Você pode dividir com um amigo para rachar o frete, né? Principalmente se você mora fora do Rio de Janeiro. Você racha o frete, escolhe. Aí o que acontece? Nesse link só tem apenas um modelo de caneca. Não vai mostrar todos esses modelos, vai mostrar apenas um modelo de caneca. Você vai efetuar seu pagamento e quando você pagar, você vai enviar uma mensagem para esse número de telefone celular, que também vai estar o link fixado aqui do WhatsApp. Você vai enviar o seu comprovante e é ali no WhatsApp que você vai escolher o modelo certinho da caneca que você quer. Então não tem erro. O primeiro link é da compra, tem uma foto lá, né? Você vai comprar aquela dali, só tem aquela dali, mas não é, eu não quero essa daqui que tá aparecendo pra mim, não. Você vai comprar aquela dali, mas na hora de enviar, aí você entra em contato pelo WhatsApp e fala, eu quero esse modelo aqui. Aí você pega a foto, envia lá, que a gente vai enviar para vocês para todo o Brasil. Se você for do Rio de Janeiro, principalmente da Baixada Fluminense, Nilópolis, Mesquita, né, Nova Iguaçu, regiões aqui da Baixada, aqui, fica mais fácil que dá para entregar por motoboy. E aí, se você quiser, você pode comprar diretamente lá no WhatsApp. Você entra só no WhatsApp, perdão, entra só no WhatsApp, escolhe seu modelo, efetua o pagamento, que dá para entregar por motoboy. É muito mais barato para quem mora fora do Rio de Janeiro, vai pagar um preço um pouco mais salgado, porque tem um frete, essas coisas todas. Mas para quem for aqui, principalmente da Baixada, dá para entregar e às vezes vai cair R$10, R$12, R$15 um frete no motoboy. Então assim, vale a pena para você que mora no Rio e para você que mora fora, vale muito a pena que você vai ter uma caneca top, personalizada, do campeão, né, que eu falei, histórico, esse ano 2000 muito louco, 2024 muito louco pra gente, então vale muito a pena. Vai lá, qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo no Instagram, seja qual for, que eu te explico novamente, mas não tem erro não, tá? Uma coisa séria que eu quero falar aqui com vocês rapidinho, tá, galera? Olha só o seguinte, 2 amigos meus foram furtados ontem, né, quando chegou ali os jogadores com a taça, aquela correria para ir atrás do caminhão, foram levantar o celular para gravar e ó, passou o gato ali e levou. Pode ser torcedor do Botafogo? Pode ser torcedor do Botafogo, né? Nem todo botafoguense é 100% gente boa, né? Toda a torcida tem seu lado ruim. Pode ser os moleques de rua dali? Pode ser os moleques de rua que viu a multidão, aproveitou, falou, vou entrar aí, vou fingir que sou torcedor e vou junto. Pode acontecer. No estádio Newton Santos, na FanFest, não teve, pelo menos eu não vi nenhuma confusão, não vi nenhum furto, não vi nada, porque foi pago, né? Não foi qualquer um que entrou, não estava 0800, senão poderia acontecer isso, né? Então, tinha mais de 55 mil pessoas lá. Ontem não tinha nem 3 mil ali na orla do Botafogo. Então, assim, eu acredito que pode ter sido alguém da rua mesmo que se camuflou ali, mas também não tiro a hipótese de ter sido algum torcedor do Botafogo, que não vale muito, entrou ali e viu as oportunidades. Então, 2 amigos meus, na verdade foi um amigo meu, inclusive um deles estava comigo na FanFest, e foi no dia seguinte também para ver os jogadores, e a outra foi a noiva de um amigo meu, né, que provavelmente também levantou o celular para filmar e levar o telefone dela. Uma coisa triste, mas acontece, tá? Vou ficando por aqui, a matéria ficou muito grande, comprida. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!